Olá, estudantes do segundo ano A e B, tudo bem com vocês? Sou o professor Pablo, né? Nós estamos aí iniciando mais uma aula da nossa disciplina de intervenção comunitária. Só recapitulando, né? Semana passada nós não tivemos aula na quarta-feira, devido ao feriado de 21 de abril, né? Feriado de Tiradentes. Então eu estou entrando na sala agora para a gente poder finalizar o nosso conteúdo que está na apostila de abril, tá certo? Então, naquele primeiro conteúdo que nós trabalhamos, foi passado para vocês a questão lá do Rio Tietê, né? Que nós vimos, então, a questão da poluição, a questão do lixo, que vem sendo jogado naquele lixo, naquele rio. Vimos também a questão da despoluição, né? Que tem programas que estão tentando fazer essa limpeza desse rio para tornar aquela água potável, para melhorar a qualidade dela e assim, de maneira direta, interferir na vida dos seres vivos que dependem dessa água para consumo. E daí na aula de hoje, nós ainda continuaremos falando a respeito da temática relacionada à questão da água, mas agora a gente vai trabalhar, né, um pouquinho mais sobre a nossa região, de uma maneira indireta, mas falando aí da região de Itaporã, falando da região de Dourados, por exemplo, tá bom? Então nós colocamos aqui, iniciamos, né, com a leitura de um artigo que está na apostila de vocês, e ele tem como título Análises preliminares da qualidade de águas subterrâneas nos municípios de Carapó e Itaporã, MS, né, Mato Grosso do Sul, Brasil, tá certo? Então aqui a gente já está trabalhando com um artigo científico, né, que é algo mais embasado. Na aula anterior, nós trabalhamos com uma notícia, né? Então, essa notícia ela foi publicada em uma certa página e nós fizemos a análise da notícia. Agora a gente está trabalhando com um artigo. Como eu falei para vocês, esse artigo ele tem um embasamento maior. Ele depende de muitas pesquisas, depende aí de comprovações. Pessoal que for para a universidade, né? Logo, logo vocês já estão no segundo ano vai trabalhar bastante com essa parte de artigos científicos, tanto para fazer trabalhos, né, que os professores estarão pedindo, como até mesmo para estudar. E vale lembrar também que vocês poderão, né, durante esse período acadêmico, estar produzindo esses artigos. Então, eles são extremamente importantes. Eles têm uma linguagem super formal, segue normas, né, como as normas da BNT, depende de muita pesquisa, de muita leitura. Então, eles são complexos para serem realizados, tá bom? Mas as informações contidas, né, são de suma importância aí para a sociedade. Nós temos aí a questão, por exemplo, atualmente, que tem muitos artigos, né, que estão sendo publicados, quem assistiu um pouquinho de jornal, relacionados à questão do Covid, né? Que, como vocês sabem, a pandemia ele teve o seu início em 2019, no finalzinho, e a partir desse momento, pesquisadores, né, cientistas do mundo inteiro começaram a estudar a ação do vírus, também a questão da doença, e todos esses estudos eles são publicados na forma de artigos, né? E eles acabam sendo divulgados para o mundo inteiro. Então existe essa troca de informação. Então, esses artigos acabam sendo super importantes, tá bom? Daí voltando aqui, esse artigo ele vai falar a respeito de um reservatório subterrâneo de água que eu acredito que todos já tenham ouvido falar, que é o aquífero Guarani. Então eu coloquei aqui uma imagem que está representando essa mancha, e mancha entre aspas, verde, é a região onde esse aquífero, né, ele é encontrado. E como vocês podem observar, ele é um aquífero muito grande, ele pega vários estados do nosso país, inclusive o Mato Grosso do Sul, né, mais de 50%, né, do nosso estado, e ele também acaba pegando um pouco dos outros países, então, dos países aqui vizinhos. Então, ele é um aquífero extremamente grande e que tem suma importância, né, no que diz respeito à questão da distribuição de água. Nós sempre dizemos, né, eu sempre trabalho muito isso com o ensino fundamental, que o nosso país, quando a gente fala de Brasil, nós somos privilegiados em relação à situação da água. Por quê? Porque nós temos muitos rios, nós temos muitos reservatórios de água
e isso faz com que haja uma facilidade, né? E também um custo não muito elevado na distribuição de água para a população. E daí vale lembrar, né, que a água é vital para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Alguns países, é, essa disponibilidade de água não é tão simples assim. Então, existe uma certa limitação na potencialidade do país, né, em relação a afluentes, a rios, né, a reservatórios subterrâneos de água. Então, acaba ficando mais difícil a distribuição. Continuando aqui, né? Chegamos na parte importante. Então, vocês vão fazer uma leitura crítica desse artigo, né? Aquela leitura bem detalhada, com paciência, com tranquilidade. E vocês poderão estar, né, anotando os pontos importantes, fazendo pesquisas em relação a esses pontos, né? De fato, se aprofundando na temática. E eu coloquei aqui alguns pontos, né, que vocês devem ter um olhar diferenciado quando a gente faz a leitura desse artigo científico. Isso é muito importante, né? Porque vocês que já, acredito que alguns já tenham até feito, né, como experiência, a avaliação do Enem, né, que serve como base para entrar em várias universidades. Às vezes a questão tem um texto, né, que é bastante grande, e você precisa encontrar informações, identificar pontos ali no meio para conseguir respondê-la. Então, já serve aí como um treino a gente identificar os pontos principais no meio ali daquele texto e saber interpretá-los, saber analisá-los, né? Se for o caso aqui, saber buscar informações extras, isso é muito importante para vocês. Então, o primeiro ponto importante é a questão, né, da importância do aquífero Guarani. Como eu falei para vocês, ele é um reservatório muito grande, pega muitos estados do nosso país, envolve até países vizinhos, e por conta disso, ele acaba funcionando como base, né, para abastecimento de água de muitas regiões, certo? Então, fica aí a dica, né, em relação a essa questão da importância do aquífero. Outro ponto importante, né, que o artigo traz é a questão da perfuração de poços artesianos sem critérios de qualidade. Então, em sítios, às vezes em fazendas principalmente, né? A pessoa, o fazendeiro ali, a pessoa, o dono, resolve fazer esses poços artesianos, né? Para aproveitar essa água. Só que esses poços, eles são feitos muitas vezes sem as normas corretas. Às vezes eles estão em um local que não é muito adequado, pode ficar perto, por exemplo, de regiões ou de locais, né, onde o saneamento básico ali em relação a questão de poluentes mesmo não está acontecendo. Então esses poços eles podem acabar de alguma maneira contaminando esse lençol freático, né? E estragando entre aspas, uma grande quantidade dessa água. Então fica também essa questão dos poços artesianos para vocês pensarem. Ligando, né, com essa questão da perfuração dos poços, nós temos as contaminações em lençóis freáticos. Então, como eu falei para vocês, às vezes, se a gente vai aproveitar essa água subterrânea, né, desse reservatório, e nós não seguimos as normas adequadas, nós podemos contaminar de alguma forma. É, Pode entrar contaminação através de produtos químicos, através de produtos, né, relacionados à falta de saneamento básico, como por exemplo, restos, né, que vêm das residências, sabão, gordura, produtos relacionados ali, né, à parte de banheiro. Então, tem essa questão da contaminação. E daí nós entramos aqui numa contaminação muito específica e que é muito cobrada. E o pessoal que vai fazer medicina, por exemplo, que entra lá na parte de biologia, né? Que vai ser a contaminação por coliformes totais, né? Que são bactérias que são específicas, são bactérias gram-negativas, e bactérias do tipo E. coli, tá? Isso aqui é uma espécie de bactéria muito importante e que ela, se entrar em contato ali, né, com o ser humano, ela acaba gerando problemas de saúde, doenças, né? E isso acaba prejudicando a qualidade de vida e se a pessoa não tratar, ela pode acabar vindo a óbito.
E o que aconteceu? Eles identificaram no artigo, né, já dando aí um spoiler do que vocês vão ler, eles identificaram no artigo que em alguns pontos, né, da nossa região está acontecendo essa poluição, tanto pelos coliformes totais, né, como por bactérias do tipo E. coli, e que a porcentagem, né, a taxa de contaminação, ela não é tão baixa. Se vocês pegarem ali e compararem até os 100%, né, dependendo de algumas regiões, 66%, é uma taxa de contaminação bastante elevada. Então, pesquisem sobre a bactéria E. coli, vocês vão precisar dela depois para resolver os exercícios, tá? Façam um estudo mais aprofundado sobre a temática. E o último ponto que eu destaquei, né, são as concentrações elevadas de um metal chamado de manganês, tá certo? Agora um pouquinho aí de aula de química. Esse metal, ele também em contato aí com o organismo em uma concentração alta, também é prejudicial. E eles conseguiram fazer a identificação dele, né, em concentrações acima do normal, nesses lençóis freáticos. Os estudos indicam, né, eles acreditam que essa contaminação ela se deve ao uso de produtos, né, na agricultura. Mas logicamente que teria que fazer um estudo mais aprofundado, mais específico para essa parte aí do manganês, para ver quais são os produtos químicos que estão sendo utilizados na agricultura com frequência, para analisar a composição, para fazer a comparação de uma área com a outra, né? Precisaria de um estudo mais aprofundado. Mas eles acreditam, né, que vem de produtos aí de origem agrícola, tá bom? Então, analisem com atenção esses 5 pontos que eu apresentei para vocês, tá certo? Depois disso aqui, né? Como eu falei, vocês precisam pesquisar. Nós estamos numa escola integral, né? Uma escola com ensino diferenciado. Então, vocês precisam ser agentes críticos, né? Pesquisadores de fato. E com isso, né? Contribuir para a construção de uma sociedade melhor. E daí eu coloquei 2 perguntas, né? Que vocês vão, com base na análise do artigo e da pesquisa de vocês, vocês vão conseguir responder. Então, na primeira, vai estar falando a respeito, né, da bactéria E. coli. Vale lembrar aqui que o nome está em itálico, porque é o nome científico. Então, 2 palavras, a primeira com a inicial maiúscula, a segunda com a inicial minúscula, né? E o nome destacado no texto, é um nome de origem latina, aulinha de biologia. E vocês vão pesquisar, né, sobre a bactéria E. coli e vocês vão destacar quais são os principais problemas de saúde que ela pode causar no organismo humano. Não é para fazer uma pesquisa complexa, gente, um monte de linha, não. É uma coisa básica. Vocês vão ler ali, né, a pesquisa de vocês e vocês vão sintetizar a ideia na apostila. Não é para colocar nada muito complexo, uma pesquisa de 1 folha, 2 folhas, nada disso, tá? É para responder ali nas linhas, tá bom? Uma pesquisa simples. E a outra, né, também vai falar agora em relação à questão da contaminação através do manganês, que a gente acabou de conversar, né? Devido a seu uso na agricultura. E daí você vai colocar aqui seu posicionamento. Você é a favor ou contra, né, a utilização de compostos químicos na agricultura? Ah, eu sou a favor. Por que você é a favor? Vai ter que colocar uma justificativa plausível, né, do seu ponto a favor. Ah, eu sou a favor porque através da aplicação desses produtos, né, desses produtos químicos, desses fertilizantes, que a taxa de produção aumenta e tem alimento para todo mundo. Vocês vão sintetizar a ideia de vocês. Ah, eu sou contra. Eu sou contra porque já tem pesquisas que indicam que tem como a gente praticar uma agricultura reduzindo ou sem a utilização desses produtos. Então, vocês vão colocar o posicionamento de vista de vocês, né? A favor ou contra, e depois uma justificativa plausível para essa ideia, tá bom? Então, são essas 2 questões. E daí, fechando a nossa aula aqui, né? Eu sempre gosto de colocar uma frase. Então, 90% do sucesso se baseia em insistir. Então, uma frase aí bastante forte agora para o período de pandemia, né? Que é um período que a gente está passando muito difícil. Então, sempre insistam, pessoal, não desistam. Foquem nos seus sonhos, foquem nas suas ideias, né? Que a gente insistindo, a gente consegue realizar, tá bom? Então, do mais, tenham uma excelente semana.
bons estudos, né? Finalizem certinho a apostila, que nós já estamos terminando o mês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, ou até mesmo alguma colocação, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, né? Que eu estarei atendendo cada um de vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até logo, pessoal. Tchau, tchau.